pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Quem está falando é a professora Alessandra Matos. O que a gente vai falar hoje? Vamos fazer um pouquinho de exercícios agora nessa semaninha sobre equações e inequações exponenciais, ok? A gente já fez a definição de equação, inequação e agora vamos botar em prática. Olha só, separei alguns exercícios. Primeiro exercício, a respeito de equação exponencial. A gente tem alguns tipos de equações exponenciais. Quando a gente começou a trabalhar, mostrei para vocês um tipo de equação assim, ó. Por exemplo, 2 elevado a x mais 4 sendo igual a 16. E qual era a ideia? Tentar fazer com que as bases fossem iguais. Por quê? Porque se as nossas bases fossem iguais, os expoentes também seriam para que a igualdade permanecesse verdadeira. Aí vocês fatoravam, ó, 2 já está escrito na forma mais simples, número primo, 16 era 2 à quarta. O que você fazia? Opa, bases iguais, igualava os expoentes. Ah, professor, então x mais 4 tinha que ser igual a 4. Aí, nesse caso, x só podia ser quanto? Aí você falava, ah, beleza, x tinha que ser quanto? 0. Ou seja, se no lugar de x eu colocar 0, eu tenho certeza que isso aqui vai dar quanto? 16. Esse era o primeiro formato de equação que a gente estudou. Em seguida, eu mostrei para vocês que nem sempre a gente conseguia escrever as bases, né, uma de cada lado, iguaizinhas para poder igualar os expoentes. Por quê? Porque surgia, na verdade, operações desse tipo aqui, ó, na minha equação. 2 elevado a x mais 4, sei lá, vezes 5 é igual a 2 elevado a x mais 4 elevado a x mais 1. O que acontecia? Quando eu tinha uma soma, né, um produto aqui, eu não conseguia escrever tudo numa mesma base. Aí o que eu fazia? Criava artifícios. Eu tentava transformar, por exemplo, ó, esse 2 elevado a x mais 4, usando propriedade de potência, eu sei que ele veio de onde? De 2 elevado a x vezes 2 elevado a 4. Tudo isso aqui multiplicado por quanto? Por 5. Ah, professora, lembrei. O 4, o que eu podia fazer? Fatorava. Era 2 ao quadrado elevado a x mais 1. E aí a gente observava, né, que em alguns momentos aparecia algo comum. Era, por exemplo, esse 2 elevado a x. E o que a gente fazia? Substituía isso por uma outra letra. Por exemplo, por k. Para tentar cair numa equação ou do primeiro grau ou do segundo grau. Ok? Com essa ideia aqui que a gente trabalhou, nessas semanas que passaram, a gente vai fazer justamente agora, ó, esse exercício. Eu sei que 9 elevado a x, eu fatorando o 9, é o equivalente a 3 ao quadrado. Beleza, prof. Isso aqui tudo está elevado a x. Mais 81, vou deixar ele quietinho aqui. Isso aqui é igual a 3 elevado a x vezes 30. Tá, professora, já saquei o seguinte. Propriedade de potência. 3 ao quadrado, aqui, ó, elevado a x, eu sei muito bem que isso aqui é a mesma coisa, ó, que 3 elevado a x ao quadrado. Porque pela propriedade de potenciação, o que a gente faz? A gente multiplica os expoentes. Isso aqui dá justamente 3 elevado a 2x. Ok? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Ó? Vou trocar de posição só para você perceber. 3 elevado a x elevado ao quadrado, mais 81. Isso aqui é igual a 3 elevado a x vezes 30. Ah, prof, já saquei onde é que você quer chegar. Esse 3 elevado a x aqui, ó, é um fator, né, que está comum a esses dois termos. Então, eu posso muito bem falar que 3 elevado a x, a partir de agora, eu vou chamar de k. Então, olha o que vai surgir. No lugar do 3 elevado a x, eu coloco k. k está elevado ao quadrado. Mais 81 tem que ser igual a k vezes 30. Calma aí, prof, já estou chegando a uma conclusão. Arruma isso aqui. 30k, estava somando, vem subtraindo, mais 81, isso aqui tem que ser igual a 0. Olha onde você caiu. Numa equação do segundo grau. Então, você tinha uma equação aqui exponencial, que a princípio você falou assim, como é que eu vou conseguir tornar as bases iguais? Não consigo. Opa, então eu uso um artifício e caio numa equação do segundo grau. Uma equaçãozinha do segundo grau desse tipo aqui, você sabe fazer numa boa. A pergunta dele é, qual é a soma das raízes da equação? Aí muitos de vocês vão falar assim, ah, professor, eu vou resolver agora então essa equação. Delta é b ao quadrado, só para mostrar, menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Professor, isso aqui vai dar 900, aqui vai dar 324. Então vai ficar 900
menos 324. Olha que maravilha, delta igual a quanto? 576. Ah, prof, eu sei que a raiz disso aqui dá justamente quanto, gente? 24. 24 vezes 24. Opa! Então, meu y, ele vai ser o oposto de b, meu k, vai ser o oposto de b, mais ou menos a raiz de delta, que dá 24. Tudo isso sobre 2 vezes a. 2 vezes 1. Você vai ter o k' e o k, 2 linhas. 30 mais 24 dá 54. Dividido por 2, 27. 30 menos 24 vai dar 6. Dividido por 2 vai dar 3. Tá, professora, só que isso aqui, ó, eu inventei. Foi um artifício que eu criei. Como eu falei que 3 elevado a x era o valor de k, então 3 elevado a x é 27 e 3 elevado a x é quanto? 3. Olha lá, agora eu caí naquela situação em que as bases são iguais, ó. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, x tem que ser igual a 3 aqui. O professor, aqui x teria que ser igual a quanto? 1. Belezinha? Ele perguntou o quê? A soma das raízes. Opa, qual vai ser a soma das raízes? X' mais x duas linhas aqui. Quanto vai dar? 4. Então, qual é o valor que eu tenho? Para que marcar? Letra D de Deus. Belezinha? Todo mundo numa boa? Tranquilo? Vamos seguir? Vem adiante aqui agora. Segundo exemplo que eu tenho. O valor de x que torna verdadeira a equação. Professora, está parecendo ser o mesmo estilo, mas vamos tentar arrumar isso aqui, gente. 2 já está fatorado, número primo. 4 eu posso dizer que é 2 ao quadrado, elevado tudo a x mais 1. 8 é 2 ao cubo, tudo elevado a x mais 2. Aí você pode falar, pô, 16 é 2 à quarta, elevado a x mais 3. Professor, eu estou conseguindo perceber que está tudo na base 2, certo? Lei distributiva, vamos organizar isso aqui para ficar bacana. 2 elevado a x, que multiplica 2 elevado a 2x mais 2, que multiplica 2 elevado a 3x mais 6. Olha lá, é igual a 2, olha lá, o produto em cima dos expoentes, 4x mais 12. Caramba, professor, eu sei que quando a gente tem produto de bases iguais, potenciação lá do meu 6º ano, eu mantenho a base e somo os expoentes. Olha o que vai surgir aqui, pessoal. Me acompanha. 2 elevado a 4x mais 12. Olha que beleza. Eu tenho 1x mais 2x, 3x. 3x mais 3x, 6x. Beleza, 2 mais 6, 8. Isso aqui tudo é igual a 2 elevado a 4x mais 12. Ah, prof, as bases são iguaizinhas. Então, para que essa igualdade seja verdadeira, os expoentes também serão. Então, o que eu tenho? Que 6x mais 8 tem que dar 4x mais 12. Olha a equaçãozinha do primeiro grau que surgiu. 2x, que é igual a 12 menos 8, 4. Qual é o valor de x? X tem que ser igual a quanto? 2. Então, você vai marcar aqui letra? Letra B de bola. Beleza? O valor de x que torna essa igualdade verdadeira é esse aí. Tranquilo, a equaçãozinha tá numa boa. Aí eu mostrei para vocês, gente, qual é a diferença da equação para inequação. É justamente o sinal da desigualdade. Então agora vai aparecer maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. O que a gente teve que estudar na inequação? A gente teve que observar o seguinte, que quando a minha base, mostrei para vocês bem assim, ó, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Depois eu perguntei para vocês, 1/2 ao quadrado e 1/2 ao cubo. O que eu tentei mostrar para vocês? Vocês falaram para mim assim, professora, à medida que eu aumento o expoente, ó, eu sei que eu torno a potência maior. Então, 2 ao quadrado você sabe que é 4. 2 ao cubo você sabe que é 8. Aí vocês concluíram assim, quanto maior o meu expoente, maior será o valor da potência. Quando eu perguntei para vocês do meio ao quadrado e do meio ao cubo, você parou e pensou e falou, professora, não, eu não posso concluir isso. Eu só posso concluir isso se a minha base for superior a 1. Porque se a minha base estiver entre 0 e 1, o que acontece é justamente o contrário. Quanto mais eu aumento o expoente, menor fica o resultado.
Estão lembrados? Aí o que a gente conclui então? Que quando a gente vai resolver uma inequação, eu olho para a minha base. Nesse caso, minha base está escrita como 1/3. Eu sei que 1/81 é o equivalente a 1/3 a quarta. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Eu olho para a minha base. Se a minha base está entre 0 e 1, quando eu for igualar os expoentes, né, comparar os expoentes, eu tenho que lembrar de inverter o sinal da desigualdade. Então, x mais 1/3, ao invés de ser maior ou igual a 1 a 4, né, porque está 1/3 ali a quarta, eu vou botar o sinal trocado. É menor ou igual a 4. Opa, e aí eu resolvo normalmente, ó, essa desigualdade. Retirando aqui, ó, fazendo essa diferença, eu já sei que tem que tirar o MC. Entre 3 e 1 é 3. 3 dividido por 1, 3 vezes 4, 12. 3 por 3, 1. Ah, prof, então o x tem que ser menor ou igual a quanto? 11/3. Beleza? Professor, eu lembro que você fez em sala que às vezes a gente não quer ficar se preocupando se tem que inverter ou não o sinal. Você falou que a gente podia sempre escrever numa base superior a 1. Exatamente. Todo mundo sabe que 1/3 é o equivalente a 3 a menos 1, propriedade de potência. Um número elevado ao expoente negativo é o inverso dele elevado ao expoente positivo. Então aqui eu posso escrever assim, ó, 3 a menos 1, tudo elevado a x mais 1/3. Tem que ser maior ou igual a 3 elevado a menos 4. Olha lá, minha base aqui, ó, ela é superior a 1. Então, se a minha base é maior que 1, eu mantenho o sinal da desigualdade. Vamos lá, ó. Arrumando aqui, fica menos x menos 1/3, maior ou igual a menos 4. Menos x tem que ser maior ou igual a menos 4 mais 1/3. Menos x tem que ser maior ou igual, quando eu tiro o MC, ó, vai ficar menos 11/3. Ô, professora, mas eu não quero o valor de menos x, eu quero o valor de x. Se eu multiplico essa desigualdade por menos 1, passa a ser x, passa a ser 11/3. E o que eu sou obrigado a fazer, se eu multipliquei por um número negativo? Inverter o sinal. Repara, dá o mesmo resultado. Então, você vai optar por escrever numa base superior a 1 ou por fazer numa base entre 0 e 1, lembrando de inverter o sinal da desigualdade. Beleza? Olha esse aqui. Esse aqui tá tranquilinho, professor. 4. Não vou nem botar na base 2, não. Já vou conseguir escrever o 16 como 4 ao quadrado. Elevado a 2x mais 8. Aplico propriedade de potenciação. 2 vezes 2x, 2 vezes 8. 4 elevado a 3x. Olho para minha base. Minha base, ó, ela é superior a 1. Ela é maior que 1. Então, eu mantenho o sinal da desigualdade. Então, eu vou comparar agora os expoentes, ó. 3x tem que ser maior que 4x mais 16. Vamos arrumar isso aqui? Menos 16 maior que 4x menos 3x, x. Então, eu posso dizer que x tem que ser menor que menos 16. Se eu pegar um valor de x menor que menos 16, eu torno essa desigualdade verdadeira. Do mesmo jeito que a gente fez na equação, vai ter um momento que eu não consigo escrever, né, as bases, uma de cada lado, sendo iguais. Como esse exemplo aqui, porque eu tenho uma soma envolvendo potência. O que eu faço? Eu sei que isso aqui veio de onde? Propriedade de potenciação. 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Porque quando as bases são iguais e estão multiplicando, mantenho a base e somos expoentes. Ah, prof, então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui também. Beleza, deixa o 108 quietinho ali. O que você percebe? 3 elevado a x, 3 elevado a x. Vou usar o mesmo artifício. Onde tiver 3 elevado a x, professor, eu vou chamar de k. Então, eu vou ter k vezes 3, 3k, mais 3 ao quadrado, 9. 9k. Isso tudo tem que ser maior que 108. Professora, 9 mais 3, 12k, tem que ser maior que 108. Se eu pegar e dividir o 108 por 12, vai dar quanto? 9. Calma aí, professor. Então, você está falando para mim que o k tem que ser maior que 9. Mas quem é k mesmo, gente? Olha lá, no lugar do meu k, é quanto?
3 elevado a x. Então, 3 elevado a x tem que ser maior que 9. Ou seja, 3 elevado a x tem que ser maior que 3 ao quadrado. Opa, a base é superior a 1. Vou olhar e comparar sem precisar inverter o sinal da desigualdade. Então, x tem que ser o quê? Maior que 2. Belezinha? Aí eu tenho que, se eu colocar qualquer valor maior que 2, por exemplo, se você quisesse pensar na prova real, vou pegar a minha inequação, olha lá, digamos que eu pego x igual a 3. Olha o que vai dar. 3 mais 1, mais 2 mais 3. Eu estou te falando que vai dar algo maior que 108. Prof, 3 a quarta, mais 3 a quinta. Isso aqui eu tenho a garantia de que vai dar algo superior a 108? Pode testar aí. Professor, mas e se fosse 2? Se fosse 2, você não conseguiria. Estou pegando aqui para você, ó, justamente, ó. Professor, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Você sabe que 81 vezes 3 é 243. Isso aqui já deu superior a 108? Já. Tá, prof, se fosse 2, só para tirar a sua dúvida. 3 elevado, ó, se fosse 2, 2 mais 1, 3. 2 mais 2, 4. Vamos ver se isso aqui vai dar superior a 108. Professora, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Soma aí, gente. Por acaso, 81 mais 27 vai dar superior a 108? Vai não. Isso aqui vai dar justamente quanto? 108. Tá? Só para você perceber. Beleza? Que quando a gente resolve uma inequação ou uma equação, né, uma igualdade ou uma desigualdade, você está buscando justamente achar os valores possíveis de x que tornam essa desigualdade verdadeira. E a gente já provou para você que tem que ser o quê? Superior a 2. Separei 2 exercícios só para a gente começar a cutucar vocês com relação à função exponencial, à representação gráfica. Então, eu estou te dando agora um gráfico. Isso aqui é a representação de uma situaçãozinha problema, onde ele fala, ó, que tem uma substância que ela se decompõe segundo essa lei de formação. Tá? Aproximadamente segundo essa lei de formação. Aqui, saiu aqui um enterzinho aqui. Na qual K é uma constante, T indica o tempo em minutos e QT indica a quantidade dessa substância em grama no instante T. O que eu gostaria que você percebesse? Do mesmo jeito que a gente fez o estudo da função do primeiro grau e do segundo grau, a representação gráfica, você daqui retira pares ordenados. Ó. Meu x é A, eu tenho o meu y 512. Aqui, ó, o meu x é 0, eu tenho o meu y 2048. Repara, a tua função é essa aqui, ó, QT, que é igual a K vezes 2 elevado a menos 0,5T. Vamos pegar o par ordenado, ó, 0 e 2048. O que eu estou te falando? Quando T é 0, o QT é 2048. Professora, então calma aí. Então, 2048 é o equivalente a K vezes 2 elevado a menos 0,5 vezes quanto? 0. Professor, isso aqui vai dar 1. 2 elevado a 0 dá 1. Adivinha qual é o valor de K? 2048. Já achei o valor de K. Com outro par ordenado que eu tenho, ó, A e 512, você concorda que eu vou ter assim, ó, 512, que é igual o K que eu já achei, que é 2048, vezes 2 elevado a menos 0,5 vezes quem? O meu A. Prof, calma aí. Se eu pego o meu 2048, galerinha, será que dá para dividir por 512? Dá, prof. Isso aqui dá quanto? 4. Então, aqui dá 1, aqui dá 4, vezes 2 elevado a menos 0,5 A. Prof, passa esse cara para cá. 1/4, que eu já sei que é equivalente a 2 a menos 2. Tem que ser igual a 2 elevado a menos 0,5. Opa, A. Bases iguais. Se as bases são iguais, então eu sei que menos 2 é igual a menos 5 décimos vezes A. Professora, menos 5 décimos é 1/2. Opa, menos menos vai virar mais. Qual é o valor do A? A é igual a 4. O que você acabou de descobrir? Que a tua função QT, ó,
ela é nada mais, nada menos que 2048, que multiplica 2 elevado a menos 0,5t. Essa era a tua lei de formação. Beleza? E ele pediu para eu descobrir quem era K e A. O K eu já achei, e o A eu achei também. Então você descobriu o valor de A sendo 4 e o valor de K sendo 2048 nessa situação. Significa que quando eu tenho aqui o tempo 4, eu tenho a quantidade ali QT 512. Tranquilo, numa boa, todo mundo captou a ideia? Beleza, fazer mais um de função também, representação gráfica. Mesma ideia. Ele está falando para mim agora que a minha função que está representada nesse gráfico é dada por essa lei de formação, K, que multiplica A elevado a X. Ele quer que eu calcule F de 2. Vamos tentar então descobrir quem é K e quem é A partir dos pares ordenados. X0, Y 3 meios, X menos 13, menos 3, Y 12. Substituindo, gente, eu já sei que quando o meu x é 0, o meu primeiro par ordenado, eu já sei que se meu x é 0, o meu y é 3 meios. Então eu tenho 3 meios, que é igual a k. Gente, a elevado a 0, isso aqui vai dar quanto? 1. Então o que você acabou de achar? O valor de k. Beleza, prof. Então eu já sei que a minha função ela é algo desse tipo aqui, f de x é igual a 3 meios, que multiplica A elevado a X. Com o outro par ordenado, menos 3 e 12, eu vou lá substituir e vou descobrir justamente o valor de A. 12 é igual a 3 meios, que multiplica A elevado a menos 3. Prof, dá pra gente simplificar. Esse 12 com esse 3 aqui dá 4. Cruz credo, 2 vezes 4, 8. Calma aí, professor. Então, A elevado a menos 3 é igual a 8. Gente, 8, você sabe que é 2 ao cubo. Tudo bem? Professora, A elevado a menos 3 equivale a 1 sobre A elevado a 3. Isso aqui é 2 ao cubo. Aí você fala, calma aí, professor. Então, se eu quiser tirar a raiz cúbica de ambos os lados dessa igualdade, eu posso. 2 é igual a 1 sobre A. Opa, 2A é igual a 1. Qual é o valor de A, gente? 1 meio. O que você sabe, então? Que a tua função agora está completinha. Tua f de x é igual ao k, que você tinha encontrado, que multiplica o teu a, que é quanto? 1 meio, elevado a x. Aí ele fala, então agora descobre para mim quanto é f de 2. Professor, então agora ficou fácil. Meio elevado ao quadrado. Isso aqui vai ficar 3 meios, que multiplica 1 quarto. Opa, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. Qual é o valor? 3 oitavos. Iria marcar a letra A. Beleza? Por hoje, era isso que eu precisava relembrar com vocês. Refazer alguns conceitos de equação exponencial, né? Retomar alguns conceitos de equação exponencial e na equação exponencial. E cutucar vocês um pouquinho com essa ideia da representação gráfica de uma função exponencial. Você retirar do teu gráfico os pares ordenados e conseguir escrever a função. Beleza? Um beijo grande e até a próxima.